Só que Jesus, armado, né, vamos dizer assim, armado até os dentes com a armadura de Deus, ele derruba Satanás só com a escritura. E, irmão Sidney, é bom salientar que o próprio diabo, tentando Jesus, citou a palavra para Jesus, né? Para nos mostrar o quanto ele é astuto. E se nós não estivermos com o cinto da verdade, que é a própria palavra de Deus... Onde vocês estiverem, saiam pelo mundo e preguem o evangelho para todas as criaturas. Que a paz esteja com vocês. Graça e paz, meus amados irmãos, queridos que vão participar aqui conosco nesse mais um vídeo do nosso canal, Até os Confins da Terra. Quero agradecer ao irmão Anderson, que está conosco aí nessa, né, o nosso grande amigo, participante aí, ativo na obra. Graças a Deus estamos aqui em mais um vídeo. Episódio de número 1, irmãos, vamos estar estudando, meditando, aprendendo também e transmitindo aquilo que o Senhor nos coloca ao nosso coração, que venha falar com quem for, né, tiver um interesse de meditar e assim se alimentar da palavra, porque é o nosso desejo, né, que nós venhamos nos alimentar da palavra. E nós vamos estar com uma série de vídeos acerca da armadura de Deus. Todos conhecem ali, né, Efésios 6:10, né, a armadura de Deus. E vamos estar abordando nos tópicos, né? Episódio 1 hoje, o cinto da verdade. Estaremos também no episódio 2, né, a couraça da justiça. No episódio 3 será o escudo da fé. No 4, o capacete da salvação. O 5, espada do espírito. E para finalizar, sapatos da prontidão do evangelho da paz. Né? Hoje então estaremos dando início, Efésios 6:10. Mas vamos estar no versículo 14, que em seguida o irmão Anderson vai estar fazendo a leitura e já vamos estar dando início. Então estou aqui apresentando para quem vai olhar pela primeira vez. É um canal Até os Confins da Terra, onde nós ministramos a palavra e nos alimentamos com a escritura do nosso Deus, né? Que o nosso Senhor Jesus venha abençoar a sua vida. Que você tire um tempinho, né? Não passe esse vídeo sem olhar, porque com certeza Deus tem uma palavra ao teu coração. E como diz, né, né, todo membro, né, servo do Senhor Jesus, e na escritura diz que ela não volta vazia. Então Deus sabe o porquê que tu, quem sabe, vai abrir esse link, vai olhar esse vídeo. Então fique conosco até o final, né, e com certeza Deus vai abençoar a tua vida, né, irmão Anderson? Tenha bondade, irmão Anderson. Cumprimento a todos com a doce paz de Jesus. Como o irmão Sidney falou, louvo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, né, pregando a palavra aí, trazendo, aprendendo, buscando o evangelho, o verdadeiro evangelho. E acerca deste tema de Efésios 6, né, eu estava comentando com ele que eu estava conversando com um irmão ali da igreja onde eu congrego, e ele falou Efésios 6 pro teu canal. Traz Efésios 6, e creio que seja a voz de Deus falando, né? Então, como o irmão disse, fique no vídeo, para que com certeza Deus tem algo para falar grandemente ao teu coração, né? A palavra não volta vazia, eu sou um exemplo disso. Jesus me foi pregado há uns 10 anos atrás, e foi no pior momento que essa palavra ecoou, né, no abismo que havia em mim. Então ela não voltou vazia, né? Ela estava lá, a sementinha estava germinando, e eu sou o testemunho vivo disso. Sem mais delongas, né, vamos para a leitura bíblica. Vamos ler ali em Efésios 6, a armadura de Deus. Eu quero ler o versículo 11 e depois pularemos para o 14. Né? No versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 14: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Até aqui, irmãos.
lombos cingidos com a verdade, né? Cingir é pôr um cinto, né, para proteger. Se nós olharmos, Paulo falava nisto e fazendo uma alusão aos romanos, né, os soldados romanos, né, que nós podemos ver que a farda, né, a armadura dos romanos havia um cinto, né, e aquele cinto ele deveria ser bem ajustado, deveria ser um cinto que fosse para ajudar na batalha, na defesa, né. Então, o quão é importante estarmos com um cinto bem, né, ajustado. E falando de coisas agora celestiais, nós podemos ver, né, por o cinto, né, conhecimento da verdade. Se nós olharmos na Bíblia, a palavra diz que Jesus é a verdade, né? E para nós prendermos este cinto na nossa cintura, nós devemos chegar à fonte da verdade, né, que é o próprio Jesus. Afinal, ele descreve, né, caminho, verdade e vida, né? Foi que nós falamos sobre acerca do caminho. Né? Nós devemos pedir a Deus, primeiramente, né, para nos equipar, né, com este cinto. E aí ele vai dizer assim, é a palavra de Deus, é a própria Bíblia, é a palavra, é a verdade. Então este cinto, quando nós buscarmos, nós temos que olhar o foco, Cristo, pois ele é a verdade. E Cristo nos diz, examinai as escrituras, porque delas de mim testificam. Então, se nós vamos nos cingir, se vamos colocar o cinto da verdade, que é o nosso primeiro episódio, nós temos que estar alicerçado na Bíblia, na palavra, pois aqui vai nos ser revelado como devemos usar esse cinto, que é para a nossa proteção dos dados inflamados, como a palavra fala, né? Para possais... Oi? E é interessante fazer a alusão no início, agora que o irmão está trazendo sobre a verdade, né, é algo que me vem ao coração. Por qual causa alguém coloca uma armadura? Qual é a causa, qual é a razão para que possamos vestir uma armadura? Nós servimos o exército, né, eu e o irmão ali, fomos colegas no exército, e existe um preparo, um treinamento, né? Temos que ter habilidade em mexer no armamento, ter capacidade de romper os medos, né? Porque tirávamos guarda, né? Íamos para lugares escuros, né? Na volta do batalhão, horas e horas da madrugada, né? Creio que ao término do serviço a gente passou por todas as horas de um dia, né? Até a gente dar baixa, vamos supor, a gente passou 24 horas num posto, ao total, vamos dizer assim. Mas nós, para chegarmos naquela posição, naquele formato adequado, nós éramos aptos. Nós tivemos um treinamento e pegamos esse exemplo terreno para entrar no mundo espiritual. Porque aqui, ó, a armadura vai dizer que a nossa luta é espiritual contra as hostes espirituais da maldade, né? Então, nós procuramos este cinto, né? O irmão fez alusão ali sobre o soldado romano. Paulo dá o exemplo do soldado romano, né? Dizendo que este cinto prendia as demais partes da armadura. Então ela servia como base, né? O cinto, a couraça, né? O cinto da verdade. Hein, irmão Sidney? Então, e quão importante o cinto, né? O cinto, o que é para também nós segurar a espada, né, do soldado. E se nós olharmos em um dos tópicos que nós vamos falar é sobre a espada do Espírito, né, que também faz parte da armadura de Deus, né? E é interessante, né, a gente ver e entender que por que é que nós falamos hoje, né, nesse primeiro assunto, sobre o cinto da verdade. Nós vemos que nós, como militar, usávamos o cinto ali, usávamos a baioneta, um porta-carregador, né, mais munição, né, até mesmo um cantil com água, né, nós estávamos sempre preparados. E esse cinto espiritual é para quê? Para estarmos preparados. Porque ele vai falar no 10 ali, ó. Vamos usar a escritura. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então é no próprio Senhor que nós nos revestimos.
né? Revestivos de toda a armadura, como o irmão fez leitura, de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, nós nos revestimos não é para lutarmos um contra o outro, para quem é que sabe mais, não, nós sabemos que nós temos um adversário, e esse adversário, se ele nos pegarmos despreparado, a seta pode nos atingir, né? Nós vamos falar sobre o capacete, sobre, né, como o irmão citou, né, as coisas podem sim nos atingir, e nós, quando chegarmos o dia mau, o dia da batalha, quem sabe nós estamos com as guardas baixas. Então nós vamos ver pela escritura que se nós estivermos com o cinto da verdade, nós vamos ter o discernimento de entender que estamos sendo atacados não pela pessoa, mas alguém está usando aquela pessoa para nos atacar. Que é quem? Lá em João capítulo 8, versículo 44, possamos fazer leitura. Pai da mentira. Ficarmos com a palavra, irmãos. E como nós temos aqui usado muito nesse canal, que nós usamos a verdade, irmão. É a palavra, textos, João 8,44. Vai dizer assim, ó, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala de que ele é o próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então ele veio com um objetivo: matar, roubar e destruir. Então que nós possamos, irmãos, para acrescentar para o irmão antes, nós possamos estar com este cinto. E este cinto é da verdade, é ele que nos ajuda, né, contra as astutas ciladas do diabo. Para acrescentar, para não perder o raciocínio do irmão, essa peça, vamos colocar assim, essa armadura, o cinto, ele nos protege justamente do pai da mentira, né? Nós entendemos que como o irmão fez a luz na leitura, ele é o pai da mentira em João 8,44, né? O diabo, ele gosta de operar, né, vamos colocar assim, em meias verdades. Se nós olharmos em Gênesis, ele distorce, né? Ele fala para Eva, para te agradar a Deus. Tem algumas traduções que falam para te ser parecido com ele e tu vai agradar ele se tu comer deste fruto, né? Ele distorceu ele falou uma mentira, mas para Eva pareceu bom, pareceu uma verdade, e porque faltou... E se nós fizermos alusão do nosso adversário, nós vamos ver que ele é super estrategista. Ardiloso, como muitos falam, né? Como o citou, né? Ele lá no jardim, ele diz... ele fala para a mulher, né, dizendo, eu sei que Deus tem falado a ti que certamente morrerás. Então ele já distorce, né? Certamente, mas não morrerás, né? Então ele engana a mulher, né? Mentindo. E agora tem um porém aí, irmãos, que a consequência ela vem sobre a mulher. E claro que Deus diz, olha, a partir de agora tu será inimiga da serpente, né? Tu ferirá a serpente, né, com o calcanhar ali que ele fala, né? Então se tornou inimigo, mas a consequência a mulher teve que arcar com as consequências. Qual foi lá no jardim? Né? A partir de agora terá dores para ter o parto. Né? O seu marido, para sobreviver, vai ser seu suor, vai ter que trabalhar, né? Vai ter que sentir cansaço, sofrimento, dor, doenças, tudo isso são acarretados do jardim, das consequências, né? Então, né? E outra, se nós olharmos para o Novo Testamento, quando Jesus é tentado pelo diabo, ele usa a palavra, né? Ele usa a palavra, só que Jesus armado, né, vamos dizer assim, armado até os dentes com a armadura de Deus, ele derruba Satanás só com a escritura. E irmão Sidney, é bom salientar que o próprio diabo tentando Jesus citou a palavra para Jesus, né, para nos mostrar o quanto ele é astuto. E se nós não estivermos com o cinto da verdade, que é a própria palavra de Deus, ele nos engana, ele nos derruba, ele distorce, né? Que nem eu falei, ele citou a Bíblia pro próprio Cristo,
para ver a esperteza que havia nele, né? Naquele momento, e em todos, se nós olharmos, se nós trazermos para hoje, muitas vezes nós vemos pessoas indo para um lado totalmente diferente nas nossas próprias igrejas. Nós podemos ver, né, cortando na nossa carne, que eu gosto de falar isso para as pessoas não pensarem que a gente fala no mundo fechado. Não, eu falo nas próprias igrejas. Nós vemos pessoas vivendo um evangelho totalmente fora da verdade, né? Pessoas que não estão usando o cinto da verdade. É algo de aparência, é algo de... Nós estávamos falando até, algo que usam o evangelho justamente para passar a mão na cabeça das pessoas, pregam o evangelho para fins lucrativos e não a verdade, né? Isso é obra do diabo, porque ele está fazendo com que as pessoas se afastem da presença de Deus, né? E outra coisa e muitos, como tu tá dizendo, né, cortando no nosso meio também, muitas pessoas usam esta palavra, né, como Satanás usou com Jesus. Tem gente que usa ela de forma errada. Por quê? Por exemplo, eu já vi exemplos de pessoas em gabinetes que passam a mão. Não, olha, esse assunto tem que ficar entre nós e tal, não vamos passar mais adiante. Mas a pessoa segue errada, segue do mesmo jeito e pregando o evangelho, né? E vivendo dessa forma absoluta, errada, né? Então pessoas que têm o cinto da verdade dizem, não, por amor à tua alma, eu preciso te corrigir, eu preciso dizer a verdade, né? Doa quem doer. E a gente vê, irmão Anderson, que, né, a Bíblia diz assim, ó, que a gente vê nessa sociedade, no nosso meio, muitas vezes, assim, ó, duas verdades. Como assim, irmão? Duas verdades? Agora eu vou ficar confuso. Não, vou falar. Tem verdades que para mim é verdades e para o irmão Anderson não é. Tem verdades que será para o irmão Anderson que para mim não é. O que é isso, irmão? A Bíblia fala do espírito do engano, aonde nós devemos ter o discernimento sobre esses espíritos. Porque o que acontece? O mundo, a teologia aí do mundo usa isso. Eu sou, vamos dar um exemplo, né, homossexual. Ele quer que tu aceite ele e concorde com ele. Se você não aceitar ele, tu é homofóbico, tu é o errado. Então o que é isso? Verdades que para ele é verdade. Tu entende? Então, se nós analisarmos neste sentido, né, eu posso respeitá-lo, mas eu não posso aceitá-lo. Porque conhece a verdade absoluta que nos foi revelada, né? Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, que perante Deus, sim, sim, é sim, não é não, e o que passar disto é procedência maligna. Então, quando passa do sim, aquele meio termo já não é de Deus, já é do inimigo. E que inimigo é esse? É esse que nós estamos falando. É esse que tenta contra nossas vidas. Então nós temos que estar com o cinto da verdade. E a gente vê que Jesus, ele cita isso. Ele é a própria verdade. Hein, irmão Sidney? E acrescentando, né, em João 8,32, eu não sei se é esse texto que o irmão ia fazer alusão, que... Agora, aqui, ó. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu ia ler esse texto agora, aqui, ó. Não, e o escrevi aqui, ó. João 8,32, ó. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Pode dar procedência. Então, o que acontece? Como eu dei o exemplo do homossexual, vou dar um exemplo agora para se alguém ver, né? A gente ama ele, mas a gente não ama os atos dele. Por que não amamos os atos dele? Porque a Bíblia condena. O Evangelho condena. Agora, a pessoa dele, a gente sabe que lá tem a alma, o espírito, né? O corpo, são formados por três. Corpo, alma e espírito. O espírito pertence a Deus. A carne morre e fica aqui, é pó. Agora, esta alma precisa ser destinada a um lugar.
Eu até preguei, já falei sobre isso, que nós temos duas escolhas. Na verdade, uma das escolhas só. A outra já é automática. Jesus não te obriga a aceitá-lo. Mas a outra escolha, você vai sem escolher. Agora, para o céu, para a eternidade, a escolha é sua. Então eu digo, a gente ama a pessoa do homossexual, mas a gente abomina os atos que ele pratica. Por quê? Por que nós abominamos? Porque a palavra condena. Então, aquilo que a Escritura condena, eu não posso aceitar. Hoje, infelizmente, aqui eu vou puxar um gancho aqui, ó, que muitos podem não gostar, mas eu vou pegar o patamar mais alto da igreja, o pastor. Se ele estiver fora da Escritura, eu não devo honrá-lo. Eu não preciso xingar ele, não preciso faltar com respeito com ele, não preciso, né, dizer, ó, agora pela Escritura, pela palavra de Deus, se estiver fora da Bíblia, eu não preciso concordar com ele. Ah, mas é o pastor, eu devo ser submisso ao extremo. Não. Eu sou submisso à palavra de Deus. Então, por isso que quando olhamos este cinto da verdade, nós temos que entender que nós, como eu falei lá no início, por qual razão pôr uma armadura, se não é para uma batalha? Né? E a Bíblia diz que nos últimos dias, muitos trairiam si mesmo. Então, o cargo não é maior que a palavra. Se eu amo o pastor, né, como eu dei o exemplo da maior patente, né, vamos assim usar. Se eu amo o pastor e eu vejo que ele está fora da palavra, eu tenho a obrigação de chegar e falar para o irmão, dentro da Escritura. Mas infelizmente a gente vive um tempo que se chegar e falar por dentro da Escritura, pode ser por dentro da Escritura. Ah, esse camarada aí já não serve para nós. Né? Então o evangelho não é nosso. O evangelho é de Cristo. E, irmão, eu tava meditando nessa palavra e agora tu entrou nesse assunto para não perder. As pessoas hoje em dia acham que nós, né, nós aceitamos Jesus, buscamos a missão que Jesus nos deu de ir e pregar o evangelho, né? Aí eu vejo as pessoas falando assim, pô, os crentes aí acham que são melhor do que nós. Ficam falando essas coisas, achando que a gente quer ouvir, achando que eles são melhores. Mas aí que tá, não pregamos a nós, né? Pregamos a Cristo, né? Que nem o irmão fez aí. Se o meu pastor, que é a autoridade máxima ali na igreja, abaixo, né? Tem os presbíteros, os diáconos, os membros, mas ele está fora da Escritura. Jesus diz, amai uns aos outros. Como é que eu vou amar aquela pessoa? É mostrando, irmão, pela Escritura não é assim, né? Não tem como eu seguir o Senhor. O Senhor está fazendo de forma errada. É um baita ponto isso aqui que tu trouxe. Olha, nós não queremos sair do texto. Mas tá indo, né? Mas se Deus nos traz, a gente tem que falar. Irmão, olha, eu citei isso esses dias. A questão assim, ó. Qual é que até foi quinta-feira agora. Os 10 mandamentos, Jesus resumiu eles em 2. Ame o Senhor seu Deus acima de tudo. E segundo, ame o teu próximo como a ti mesmo. Né? E até eu vi uma mensagem tremenda que o Armando trouxe, dizendo assim, ó, né, lá em Marcos, se não me falha a memória, cegos condutores de cegos. Né? E ali a gente aprendeu uma grande palavra, né? E trazendo para a grande verdade, que é ame o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu desejo o céu para o meu próximo. Ah, mas é o pastor. Ah, mas é um presbítero. Ah, mas é um evangelista. Ah, mas e aí pro fulaninho que não é nada? Ah, eu peguei ele de tal jeito ali, vou sentar o sarrafo. Não, a palavra é direcionada para todo aquele que em Jesus crê. E se eu vejo meu irmão no caminho errado, eu amo ele, eu fico quieto? E tem textos bíblicos para isso. Romanos 1:34, se não me falha a memória. Se tu vê alguém cometer tais coisas, quem quiser ler depois, se tu não anunciar, você é transgressor pior que ele. Então o evangelho não é brincadeira.
Tiago fala, Agora, né, irmão? Tiago também fala numa carta. Isso, e por dentro da palavra, o que o irmão falou, lá até a gente comentou no bastidores, né? 2 Coríntios 4:4, né? O quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Agora entra o que o irmão falou. Porque só ele, então quer dizer que eles são os bons? A gente não. Eu sendo bom já basta. Olha aqui, ó. Porque não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus Cristo. Então a gente, uma hora dessa, a gente não está falando de nós mesmos, estamos falando de Cristo Jesus. E a gente está aqui, ó, dizendo que nós devemos nos revestir deste cinto da verdade, que é a palavra. Nós devemos estar firmes. E conhecereis a verdade, né? A gente vê muitas pessoas buscando algo que faça sentido nas vidas delas, né? Durante a história, muitos tentaram descobrir o que de fato era uma verdade. O irmão até trouxe no vídeo anterior, né, que eu não lembro qual uma pessoa religiosa de uma religião disse, não fiquem tristes, meus discípulos, irei em busca da verdade. Mas, né, o próprio Jesus disse que era verdade. O próprio Pilatos questionou em João 18:38, né? Eu não lembro exatamente, mas ele falou: o que és a verdade? E aí eu fico pensando, Jesus é a verdade revelada, né, de Deus. Quando Jesus fala, né, santificai-vos na tua verdade. A tua palavra é a verdade, né? Ele não apresenta como algo que não se enxerga, algo inanimado. Não, é algo revelado, concreto, absoluto, vamos colocar assim, né? A própria palavra, quando tu conhece, quando tu busca ler a escritura sagrada, tu entende que isso aqui não é uma... Nós não estamos falando de fantasma, né? Muitas pessoas acham que Jesus é um fantasma. Não, o próprio Cristo ressuscitou e vive entre nós até o fim dos séculos, ele nos falou. E quando ele nos diz a verdade, ele nos revela a verdade, essa verdade, como estamos fazendo a alusão do cinto, nós podemos enxergar com clareza, conseguimos nos afastar dos caminhos errados, não deixamos ser levados por falsos mestres, pois nós estamos com a armadura, com o cinto da verdade, né? Entendemos que aquilo que nos é dito não é uma verdade, é um falso evangelho. E aí, se nós estamos vendo que é um falso evangelho, como os discípulos de Cristo, nós temos que apontar sim. Mas é o teu superior. Não interessa, ninguém está acima da palavra de Deus. Exatamente. E outra coisa, Paulo fala: se alguém tirar um tio desta palavra ou acrescentar, seja anátema. E então a gente vê o que hoje tem texto que não está na Bíblia, e aí as pessoas dizem uns textos emocionantes que emocionam as pessoas. Mas foi o pastor que falou. Tá, mas pera aí, tá na palavra. Tem uma parte, irmão, que agora me falha a memória onde é que tá, mas é sobre Paulo. Eu não sei se nem é Antioquia, é alguma dessas viagens de Paulo, agora me falha a memória o lugar. Que Paulo tá pregando e o pessoal tá aqui no rolo, ó, examinando as escrituras. E agora tu imagina, era Paulo pregando. Agora hoje, né, infelizmente aí tem tem lugar aí, tem igreja aí que tem por tudo que é lugar, né? Mas a verdade é uma só. A Bíblia Sagrada é uma só. Como é que tá tendo várias verdades, né? E aí, como é que fica? Mas foi o fulano que falou. Não, peraí, tá dentro da escritura? Até nós aqui mesmo, ó, o pessoal que vai olhar, examina, tá dentro da escritura. A gente tá aqui, a gente cita versículos, né? Citamos os textos para quê? Para que tenha a nossa base é a escritura. Por isso que a gente não a intenção nunca é massagear ninguém, é dentro da escritura. Olha, Jesus, como nós estávamos falando, Jesus é o caminho, a verdade. Então ele é a verdade e ele é a vida. Então para nós termos essa armadura, este cinto da verdade, né? Depois vamos ver ali ao decorrer do tempo ali toda
todo o restante da armadura, a gente vai ver que é uma armadura espiritual. E aí, irmão Anderson, eu te digo assim, tem gente que não consegue revestir da armadura física. Tu imagina se vai conseguir da armadura espiritual. Como o irmão falou, tem gente que não acredita na Bíblia. E irmãos, hoje nós temos acesso, dando continuidade ao teu raciocínio, hoje a gente tem acesso à Bíblia em tudo que é lugar. Celular, tablet, computador, a própria Bíblia impressa, né? E aí às vezes as pessoas ficam pensando, o que eu vou fazer com o que nos foi revelado? Que meu irmão disse, né? Que eu falei, não, pessoas não acreditam na Bíblia. Mas a gente tem que entender, ou a gente aceita ou a gente rejeita. Só que a gente tem que entender uma coisa, aceitando ou não, crendo ou não, a palavra nos diz que todo o joelho se dobrará quando Jesus estiver aqui. Quando Jesus voltar, todo o joelho se dobrará, né? E vão dizer, tu és o Cordeiro de Deus. Até quem não creu, até quem não acreditou na Bíblia, ela nos revelou isso. Então a gente entende assim, ó, conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Quem aqui disse que é a verdade? O próprio Cristo, né? Ela é a mensagem viva do Senhor, né? Ele nos livrou do pecado, das garras do maligno, e nós temos vida graças a Jesus. Ele não nos pediu dizendo assim, ó, eu vou livrar vocês e vocês vão andar comigo e é isso aqui. Não, ele não é esse tipo, que meu irmão fala muitas vezes, ele é educado, né? Cristo é educado e ele nos dá acesso a esse cinto da verdade. Se nós podemos trazer algo para nos entender, a Bíblia Sagrada pode ser o cinto da verdade, né? Pois aqui constam todo o manual, né? Aqui, que nem o irmão falou, vai ter várias alusões depois, né? No decorrer dos vídeos, das outras partes da armadura. Mas o cinto da verdade é muito importante, né? Ele nos impede de cair nas mentiras do diabo, né? O cinto da verdade nos ajuda a ter mais os outros acessórios da armadura, a própria espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se nós olharmos, tudo leva para a palavra de Deus. E aí, ó, vale a pena salientar o versículo 13, né? Eu quero entrar num ponto aqui, ó, para nós entender o que seria esse lombo com a verdade, né? Sentindo os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. No 13 vai dizer, ó, portanto, tomai toda a armadura. Então não é só um pedaço da armadura. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então há de vir o dia mau. Como é que nós vamos vencer esse dia mau? Lendo a palavra, tendo conhecimento. Porque aqui, como o irmão falou, é um manual, tem receita para tudo aqui. Ah, tô passando por um problema. Ah, mas a Escritura tem a solução. A Escritura me diz isto. Ah, eu tô num culto lá, tô passando por uma dificuldade. Aí Deus usa um irmão para pregar em cima da tua dificuldade. Já sai dali com a solução do teu problema. Então a gente vê aqui, ó. E havendo feito tudo, ficai firme. O 14, agora entrou a pergunta para os irmãos, né? Estai, pois, firmes. Tu está firme. Tu está constante. Porque a gente vê assim, ó, que com Jesus tem muito que usa aquele texto assim, que nem a Bíblia, nós estamos comentando a Bíblia. Tem gente que abre no Salmo 91 e deixa ali o resto da página gruda numa estante. E aí, no momento de dificuldade, lembra dos crentes, lembra dos irmãos, né? Tem gente que zomba do evangelho, mas no momento da dificuldade, como é que lembra de Deus? Mas graças a Deus que lembram. Não tô criticando. Que bom que lembram. Mas e que tal no momento da alegria? Que tal no momento da vitória? Que tal no momento que tua banca, lá no teu banco tu tem um crédito muito bom, tu anda num carro bom, tua família tem saúde, você tem saúde? Que tal nesse momento tu lembrar de Deus também? E entender que a igreja não é só um lugar que quer tirar a tua privacidade. Não, ela quer te dar liberdade. Tu tá sendo escravo do pecado e a igreja quer te libertar do pecado. Te apresentando a Jesus, né, cara? E aí a gente vê assim, ó, tu está firme. E aí muitos pegam aquele texto, irmão Anderson, assim, que diz assim, ó, com Jesus eu sou mais que vencedor. Mais que vencedor não é o que ganha tudo. Não é o que ganha todas.
é que mesmo quando perde, ele aceita a vontade de Deus. Olha, hoje não deu porque Deus tem um propósito. Hein, irmão? Né? Hoje... Ontem no culto teve um testemunho breve que a irmã falou assim, ó. Quando o meu neto ou o meu sobrinho, agora eu não me recordo, estava com câncer na UTI, ele disse assim, ó: se eu sair daqui, vó, Deus é bom. Se eu sair daqui com vida, Deus é bom. Se eu não sair daqui com vida, Deus continua sendo bom. E eu fiquei pensando, olha o discernimento do garoto num leito de morte, porque ele veio a falecer, infelizmente, né? Mas se estava em Cristo, tá na glória com o Pai. Mas eu fico pensando ele em vida, dizendo, Deus é bom se eu sair daqui. E Deus vai continuar sendo bom se eu não estiver aqui. Você busca Deus só quando tá boas coisas, né? Eu fico pensando Cristo, imagina Cristo, né? Com a sua missão aqui na terra para nos livrar do pecado. Chegou o momento que ficou ruim para ele. Não, agora eu vou abandonar isso aqui. Irmão, nós estaríamos ainda na podridão. Nós estaríamos no lamaçal de sujeira se Jesus falasse assim, não, tá ruim, parei. Não quero mais. Não, nós temos que entender. Nós fomos escolhidos, nós fomos chamados para padecer com Cristo, né? Essa falsa teologia da prosperidade, que aqui é só bênção, é só vitória, é mentira. Pedro nos diz na primeira carta de Pedro, fomos chamados para padecer com Cristo. Padecendo então com Ele, estaremos na glória junto com Ele, que não é aqui, é uma herança incorruptível, imaculada lá no céu junto com Ele. Então a gente tem que entender, discernir um pouquinho, abrir os olhos, né? Muitas vezes as pessoas acham que estão vivendo, crente vive numa bolha, vive numa ilusão. Pô, pessoal, vamos abrir a mente um pouquinho e entender que o evangelho é a verdade. A gente não está aqui para ganhar dinheiro, a gente não está aqui para trazer glória para si mesmo, a gente está aqui para apresentar Jesus. O nosso foco, a nossa missão é que as pessoas tenham um encontro com Jesus. E aí, no momento que tu tem um encontro com Jesus, não vai precisar mais do irmão Sidney. Tu vai começar a falar isso que nós estamos falando. Não queremos fazer lavagem, né? Muita gente fala, tá fazendo lavagem cerebral nas pessoas. Não, a gente quer que as pessoas tenham. Eu falei no outro vídeo, eu seria a pior pessoa se conhecesse o evangelho e não falasse do evangelho de Jesus para as pessoas. Não, e a gente vê, irmão Anderson, assim, ó, que até eu comentava com um rapaz esses dias, que alegria que nós temos, irmão, se todos pudessem entender esta alegria de nós saber que a graça salvadora de Cristo nos alcançou. Porque senão nós estaríamos no charque, no lamaçal do pecado. Quando nós olhamos para o filho pródigo que sai da casa do pai, o que o ímpio, vamos dar um exemplo do ímpio. Ímpio, o que tu vê de ganho no filho pródigo? Ao ponto dele estar lá no chiqueiro, lá, ó, desejando comer as bolotas dos porcos lá, ó, que os porcos se alimentavam. Ele deseja se alimentar com aquilo. E ele reconhece que o melhor lugar que ele podia estar era na casa do pai. Então você vê que o mundo aí, ó, não é um lugar seguro. A graça salvadora que nos transportou para este reino de glória, que é o lugar de segurança. Se morrermos, morremos com Cristo. Como disse Paulo, e se viver, vivemos para Cristo. Então, como o irmão falou, é tremenda essa palavra, irmão. Eu seria o maior miserável se eu não falasse de Jesus. E você percebe, irmão, que pode falar com qualquer um sobre a palavra. Ele pode ler qualquer texto. Vai gerar em torno de Cristo. Tudo é Cristo. Todas as coisas são para Ele, né? E eu digo, né, irmão Anderson, até pode confirmar aí que quando eu comecei a falar do evangelho pro irmão ali, ó, eu sempre usei uma frase e eu uso sempre ela. Estar com Cristo é melhor do que ganhar na Mega Sena. Né? As pessoas almejam hoje, imagina ganhar na Mega Sena milhões e milhões. Minha vida agora tá garantida. Mas ter Cristo Jesus é melhor que isto.
mesmo na dificuldade, mesmo na luta, mesmo sem condição financeira, mesmo muitas vezes não tendo a vida que quer, mas tendo tudo que precisa. E irmão, e com Jesus é só ganho. É só ganho. Pra acrescentar, uma vez o professor do discipulado disse assim, ó: meu patrão comprou um monte de terreno ali na volta da empresa dele. Comprou um monte, ganhou muito dinheiro. E no mesmo momento o Espírito Santo falou assim pra mim, ó: mas bem-aventurado é tu, que tá escrevendo o teu nome no livro da vida, né? Mais feliz é tu. Ele tem riquezas aqui que vão acabar, o homem pode vir e roubar, mas a herança que tu tá almejando, a herança que tu tá construindo, ninguém vai tirar, porque Cristo vai te dar. E aqueles que estão na mão de Cristo, ninguém pode tirar. O próprio Cristo fala, né? O Pai os deu a mim e ninguém arrebatará da minha mão, pois eles são meus, né? Através do sacrifício ele nos comprou e nós somos propriedades de Cristo, né? Que nem o irmão tava falando, eu acho que nosso horário já está meio que chegando, né? E eu queria concluir, já vou passar pro irmão fazer a conclusão também dele, que só nós podemos falar de Jesus porque nós buscamos a verdade. Estamos nos equipando com o cinto da verdade, né? Muita gente fala: mas eu não consigo. Você já parou, já tentou ler a Bíblia, mas não com um olhar de Ferrari, que nem o pastor fala. Muita gente lê a Bíblia como Ferrari, né? Tipo, vá muito rápido. E acaba não meditando, né? Falta meditação. E quando a gente medita nessa palavra de Efésios, né, que o irmão fez ali: estáis, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, né? Então eu fico pensando, se tu está com a verdade, o dia mal vem, a afronta vem, tudo de ruim vem na tua vida, mas tu tem uma verdade, tu tem uma convicção, que está lá em Apocalipse, né, que diz que a palavra, que ele vai enxugar toda lágrima e todo sofrimento, não haverá mais dor nem morte, não haverá mais nada disso, porque tu foi vencedor, né? Quando estou com Cristo sou mais do que vencedor, mas o importante não é o que é vencedor agora, é o que no final ainda é vencedor, e tu só consegue vencer este mundo estando na palavra, estando em Jesus, né? Então, graças a Deus, né? É uma baita palavra, o irmão trouxe aí pra nós. E é isso. Com Jesus é maravilhoso servir a Jesus. É muito bom, né? Se desprenda do que tu acha e pensa. Fica com a palavra. Se tu não conhece ainda, procura alguém que saiba, alguém que te ensine, alguém que vai te instruir, vai te ensinar, vai te mostrar o caminho, né? Então ficamos aqui com o primeiro episódio, né? Cinto da verdade. Então ter revista deste cinto, veste ele, né? Que tu vai vencer o dia mal. Com certeza Deus vai te dar graça. E aproveita aí, ó, se você for olhar até o final, te inscreve no canal, compartilha com familiares, amigos, pessoas que de repente estão passando por um momento de dificuldade, né? E isso é interessante saber no Evangelho, que o Evangelho não te isenta do dia mal. Ele não vai te blindar do nosso adversário, mas ele vai te proteger. Ele vai dizer, ó, como disse o irmão, né? Jesus vai dizer, ó, eu estou contigo em todos os momentos. Então essa certeza a gente tem. Então deixamos aqui o nosso muito obrigado a todos que vão olhar, vão participar. Então te inscreve no canal, manda essa mensagem para mais pessoas que possam ser alcançadas por essa mensagem. E agradecemos a Deus aí que você possa ser feliz com esta mensagem e venha se alimentar com esta mensagem. E assim nós agradecemos em nome de Jesus.